Em uma bela manhã comum, uma mãe bem da boa estava fazendo o almoço e logo chama sua filha Nayeon pedindo para que a mesma acordasse o rapaz. E a garota, que estava toda suada pelo fato de que na real ele estava malhando para caramba, corre até o quarto e chama pelo nome de Haseong. Ao ver o prota ali debruçado sobre a mesa, que aparentemente o mesmo estava estudando por muito tempo, a garota logo reclama que de novo ele tinha dormido em cima da mesa. Carinhosamente ela toca o rosto do garoto apertando as suas bochechas, e ao acordar o mesmo, a garota diz para dizer para ele que se apressasse, pois precisavam muito irem para a faculdade. E da cozinha a mãe conseguiu ouvir o garoto gritando irritado do quarto que não gostava de ser acordado assim daquela maneira, e que preferia mil vezes ser acordado com o despertador do celular. Enquanto o prota reclama que não conseguia mexer as suas pernas por estar com cãibra, Nayeon pergunta ao mesmo o que ele tinha achado da sua nova calça legging, e depois de olhar seriamente para a garota mantendo o personagem, o prota afirma que ela estava linda em plenitude vinda, deixando a garota completamente envergonhada. O rapaz tinha realmente uma incrível relação com aquelas duas mulheres, afinal já fazia mais de um ano quase que o mesmo morava naquela casa, e tudo isso remete a Haseong, o dia que ele simplesmente gritou de felicidade para sua mãe dizendo que havia ficado em segundo lugar e assim ganhou uma vaga na faculdade. E é claro que com isso o mesmo logo cobrou a sua mãe de manter a promessa que ela havia feito para ele de deixá-lo morar sozinho caso ele passasse em alguma faculdade. Pessoal, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo, e caso gostem e quiserem uma continuação comentem aí, e é claro, mete bala no like. Quando ele estava de partida, sua mãe ligou para o mesmo dizendo que seria muito difícil morar sozinho no começo, então por isso pediu para que uma amiga arrumasse um quarto para ele na sua casa, e como não era alguém desconhecido, Haseong não precisava ter medo. Antes mesmo que ela respondesse o chamado do garoto, a mãe rapidamente desliga para evitar discussão com seu filho, que fica resmungando e se perguntando desde quando a sua mãe enxergaria o mesmo como uma criança. Depois de algum tempo, a amiga de sua mãe foi o buscar e Haseong fica completamente observando a mesma encarando, afinal ela realmente parecia ser bem familiar para o garoto. Logo vem na mente do rapaz uma vaga lembrança de que quando ele era pequeno e conheceu essa amiga de sua mãe num parque de diversão e que na real tinha sido muito incrível para ele aquele dia. E foi literalmente assim que o prota acabou indo morar com a melhor amiga de sua mãe juntamente com a filha da mulher. A boa mãe pergunta aos dois se eles na verdade não estavam tendo aula via internet, mas a loirinha corre responder que graças a Deus tudo já tinha voltado ao normal. A mulher parece não ficar muito contente com isso e resmunga por tudo já ter voltado ao normal, afinal o mundo lá fora era realmente muito difícil e cruel. A tia Yuna, melhor amiga da mãe de Haseong, pergunta ao mesmo educadamente o que ele achou da sopa que ela fez e se estava do agrado do rapaz. Haseong sempre será grata a Yuna, porque mesmo sendo um pedido de uma amiga próxima, não é toda mãe que aceitará colocar um homem um tanto quanto desconhecido dentro de sua casa, e nem devem, né? Ainda mais se você parar para pensar que a mulher tem um prédio inteiro com vários e vários apartamentos vagos, e mesmo assim deixou o garoto viver no mesmo apartamento que ela e sua filha. Somente uma pessoa com um enorme coração realmente faria isso por alguém. Fala sério, essa mulher é um anjo, pois até mesmo quando não fazia janta, dava dinheiro ao prota para comprar comidas diferentes como pizza. E além de ser tão boazinha assim para o prota, o mesmo refletia também que o que ela tinha de beleza não estava escrito em lugar nenhum. Enquanto estava tendo uma bela refeição e mexendo em seu celular, Nayeon vê o prota ali na boa e resolve dar uma mexidinha com o mesmo. Por debaixo da mesa, a garota cutuca o prota, que assustada acaba debruçando em cima da mesa, dando um susto até mesmo na tia Yuna. Com isso, a garota se levanta correndo da mesa e se arrumando, diz ao prota para que eles fossem rapidamente para a faculdade, enquanto o prota refletia que ela realmente não tinha nada de parecido com sua mãe. Porém, antes que a garota metesse o pé, Yuna chama pela mesma, dizendo que tinha preparado um frango com todo o carinho para ela, caso ela quisesse comer na faculdade. Meio sem jeito, Nayeon pega a marmita da mão de sua mãe e agradece, se retirando, enquanto o prota também se despede da mulher, agradecendo a ela. Já no caminho para a faculdade, Nayeon para o prota e pergunta ao mesmo se ele não tinha nenhuma namoradinha. Afinal, o semestre já estava para terminar e Haseong provavelmente teria alguém em mente. Sem graça, ele responde que andava muito ocupado ultimamente e definitivamente mal lhe sobraria tempo para namorar. E na mesma hora, a garota retruca dizendo que essa foi a mesma desculpa do ano passado, e acrescenta a pergunta se ele iria estar ocupado até ficar velho e desperdiçar por completo a sua juventude. Haseong fica completamente sem graça e responde que acredita ser normal ficar ocupado assim durante a faculdade, mas Nayeon responde que não, afinal ela nem estava, e acrescenta dizendo que apenas estava ocupada com as aulas de conteúdos bem chatos e difíceis, deixando o prota um tanto quanto surpreso. Os dois param e ficam reparando uma coisa, que logo a garota solta dizendo que é muito estranho que todos os bons alunos tenham um namorado ou namorada. Mano, não tanque isso não, véi. Ao ver o prota triste, Nayeon grita pelo mesmo apontando para um casal que estava entrando na mata e pergunta ao garoto se isso não era muito suspeito. Mas sem graça ainda, o prota não sabe nem como responder e acaba dizendo que pelo visto talvez eles só quisessem falar a respeito de drones em um lugar com mais privacidade. E indo na direção do casal, Nayeon diz que as pessoas inteligentes sempre procuram descobrir a verdade, deixando o garoto surpreso perguntando por que ela queria descobrir a verdade sobre aquilo. Os dois realmente acabam seguindo o casal e vendo os dois conversando sobre drones, e isso na real deixa o prota extremamente constrangido em uma baita crise existencial. Logo Haseong se dá conta de que o casal conversador era ninguém menos ninguém mais do que o presidente do conselho e a irmã do vice-presidente, deixando Nayeon surpresa com a capacidade da visão do rapaz. E observando tudo aquilo, os dois ficam extremamente em choque e logo Nayeon diz ao garoto que era melhor que eles voltassem para dentro da faculdade e deixasse isso pra lá. Mais tarde, já na sala de aula, Nayeon, para provocar o prota, reclama com o mesmo que não acreditava que ele levou ela até lá só para ver aquilo. E na hora, completamente surpreso, o prota responde que na verdade foi ela quem arrastou ele até lá por conta
da curiosidade incontrolável dela. Nayeon, boca aberta como sempre, acaba dizendo em voz alta ao Prota que definitivamente não conseguirá apagar aquela cena horrível de sua mente, e até mesmo o presidente consegue ouvir aquilo. Ao ver que o garoto ficou constrangido e se virou procurando quem foi que disse aquilo, Haseong diz à sua amiga que ela não deveria agir assim com outras pessoas. E depois de ficar sem graça com todo o constrangimento causado, a garota começa a olhar para o seu redor e percebe que até mesmo ali tinham vários casais. Ela chama para o Prota, que na mesma hora responde que Nayeon devia prestar mais atenção nas aulas, pois depois não adianta pedir ajuda para ele, que não teria como ajudá-la. Com um tom de apaixonada, a garota diz ao Prota que eles sempre estão juntos, então as pessoas podem acabar entendendo errado a relação dos dois. E na hora o Prota responde que ela já estava falando asneira. Porém, em meio a essa conversa, a professora consegue ouvir e grita para que o Prota e Nayeon parassem de conversa, e depois da aula procurassem por ela. A professora Soyeon, amiga da mãe de Nayeon, pergunta à garota como ela podia ser tão bagunceira assim, já que tinha uma mãe tão boa. E ao ver que nem assim os dois paravam de conversar e ficarem de briguinhas, a professora fica se perguntando que pecado que Yuna cometeu para merecer uma filha daquelas. Soyeon teve de atender o telefone, mas assim que termina, pergunta por Nayeon, que saiu vazada e deixando o Prota carregar todo o peso dos livros completamente sozinho. Assim que a mulher pega o peso para ajudar o Prota, o garota pergunta à mesa se ela estava tudo bem, já que tinha ouvido ela respirar bem fundo quando falou no telefone com um tom de decepção. Triste então, a professora responde ao Prota que na verdade ela acabou sendo demitida e por isso não daria mais aulas para ele no próximo semestre. E continua suspirando dizendo que é uma pena, pois tinha se apegado muito aos seus alunos. E na hora Haseong responde a ela que ficasse tranquila, pois teriam outras oportunidades de outras turmas também. Soyeon, com um sorrisinho, pergunta ao Prota se o mesmo estava tentando animar ela, e agradece meio sem jeito ao garoto por todo o carinho nessa fase difícil. Igual uma doida, do nada ela joga a caixa no chão e grita que definitivamente ela será bem mais feliz, assustando o coitado do Prota, que já tava do lado da maluca. E abraçando o Prota, ela diz que até que o mesmo estava bonitão e pergunta se ele gostaria de sair para beber uns drinks com ela, surpreendendo ainda mais o coitado. O rapaz imediatamente aceita o convite da mulher, que agora não é mais professora, que saiu correndo de felicidade por não estar mais no cargo. Soyeon pediu ao Prota para que fosse beber com ela, para que assim desse uma levantada no seu ânimo. Afinal, ninguém fica feliz por ser demitido, né? Enquanto eles bebiam, o Prota logo percebe que após alguns drinks, a professora começou a expressar tudo de bom e ruim que estava sentindo dentro de si para ele. E depois de mais algumas conversas, ela até mesmo diz ao rapaz que ele deveria arrumar uma namorada para que no futuro não se arrependesse disso, deixando o coitado muito envergonhado. E após mais um pouco de gargalhadas, ela pergunta ao Prota se ela parecia uma boomer para ele, que responde que ela parecia mais como a mãe dele. Eu, hein? Não é pra menos, afinal, quando Haseong era pequena, a professora e sua mãe eram próximas e faziam muitas viagens em família juntas. E depois de muitas bebidas, o Prota foi com a professora até um certo ponto e desceu do carro que estava na casa dela para que assim ela conseguisse chamar o seu Uber. Logo a professora retorna com seus sentidos e vê o garoto com muito frio do lado de fora do carro e pergunta ao mesmo o que ele estava fazendo ali fora naquela ventania. Surpreso, ele dá um sorrisinho dizendo que estava esperando a Uber, mas a professora pede para que ele esperasse dentro do carro, afinal estava muito frio e ele poderia acabar ficando gripado. De primeira mão, Haseong nega dizendo que não estava com frio, mas Soyeon insiste, perguntando ao mesmo se ele realmente queria continuar, deixando ela preocupada. E depois de acabar cedendo, a professora deita no colo do Prota, pedindo licença para o mesmo, que fica extremamente envergonhado com a situação. Triste novamente, Soyeon pede desculpas ao Prota, dizendo que hoje tinha mostrado para ele todo o seu lado ruim, e isso realmente era muito vergonhoso para ela. E com seus olhos cheios de lágrimas, diz também que é estranho ela tentar dar conselho sobre namoros, já que fracassou com o próprio casamento, e com pena, o Prota até tenta consolar a garota. Sorridente, ele diz a mesma que ela sempre foi muito legal para eles, e literalmente todos os alunos sempre adoravam e admiravam a pessoa que ela era, e alguns até mesmo usavam ela de exemplo. E termina dizendo para Soyeon que ela não era vergonhosa e que até mesmo ele admirava ela em muito. Com toda a euforia da consolação, o Prota acaba tocando em um lugar meio sus, e após perceber isso, fica extremamente sem graça, e a professora diz para que ele não se preocupasse com aquilo, pois estava de boa. Ela acrescenta dizendo ao Prota que ele não deveria se sentir envergonhado por cometer um erro, afinal não era mais uma criança. E bom, acaba pintando um clima entre os dois. Enquanto o garoto estava tendo uma longa tarde de amor, a tia Yuna estava muito preocupada com o mesmo por estar demorando muito para chegar em casa, afinal ele nunca tinha se atrasado antes. Lá onde o Prota estava, o motorista que o garoto tinha chamado já havia chego e logo começa a procurar por onde o rapaz estava para levá-lo para casa. Para a sorte ou azar do cara, ele encontra o carro correto, mas se depara com a situação e sai reclamando, dizendo que hoje em dia a rapaziada realmente não tinha mais respeito como antes. E depois de uma longa noite de amor quase que infinita, o Prota se despede de Soyeon, que pede ao mesmo para que guardasse esse segredo de sua mãe, e que o que ele fizer a partir de agora pra frente será a responsabilidade do mesmo. Assim que o rapaz chega em casa, a tia Yuna já mete a bronca no mesmo, perguntando por que ele não atendeu as ligações e não enviou nenhuma mensagem, e o que ele estava fazendo para não vir pra casa, e completa dizendo que estava completamente decepcionada com ele. A tia Yuna pergunta novamente ao Prota o que ele estava fazendo e por que não dizia nada, enquanto em pensamentos ele refletia que na verdade não tinha nem como explicar o que ele realmente estava fazendo. A mulher então diz ao Prota que não continuará perguntando a ele e sabe que o mesmo não é mais uma criança para fazer besteiras. Ela só realmente fica muito preocupada se algo de ruim acontecer com Haseong, e por esse motivo da próxima vez que ele não for voltar pra casa, que mande alguma mensagem pelo menos avisando que estava bem. Haseong fica realmente muito triste e pede perdão a Yuna, dizendo que não irá se repetir e que também irão se comunicar mais da próxima vez. E Yuna aceita desculpas do Prota e pergunta ao mesmo se ele estava com fome e logo começa a preparar algo para Haseong comer. O cara não é criança, mas age como se fosse, mano. E para recompensar Yuna pelo seu erro, o Prota oferece ajuda para cozinhar a sopa e logo já começa a meter a mão na massa. Oxe, lá ele 1000 vezes. Ao ver que o Prota sabia mesmo cozinhar, Yuna elogia o mesmo e pergunta
pergunta se ele aprendeu isso com sua mãe, mas o rapaz responde que aprendeu sozinho, porque não queria viver com seus pais para todo sempre. Extremamente sem jeito com a sopa pronta, Haseong pergunta a Yuna se a mesma queria experimentar para ver como realmente tinha ficado o gosto de sua sopa. Ao provar a sopa, Yuna começa a sentir como se estivesse nos céus e diz para dizer ao prota que realmente estava muito deliciosa aquela sopa, e que era realmente a melhor que ela já tinha provado em toda a sua vida. Yuna abraça o prota dizendo ao mesmo que gostaria de ter um filho tão bom e habilidoso como ele, e isso deixa o cara ainda mais envergonhado. Ela continua dizendo a Haseong que desde que o mesmo entrou para a vida dela e de sua filha, as coisas melhoraram muito, e ela nem sabia como poderia agradecê-lo por tudo isso. Com um olhar de carinho, ela segura a mão do rapaz e diz ao mesmo que já nem sabia mais onde enfiar a cara de tanta vergonha, que agradecia e muito pelo mesmo ter vindo morar junto delas. Enquanto os dois estavam ali conversando na cozinha, Nayeon estava ouvindo literalmente tudo que sua mãe havia dito e fica muito triste com a situação que presenciou. Porém, enquanto eles estavam cozinhando, a tia Yuna acaba escorregando com a sopa que derramou no chão e Haseong corre segurá-la. Mas como o prota é um cara muito sortudo novamente, ele acaba segurando em um lugar muito sujo de novo. E isso deixa ele em choque, tentando se explicar para Yuna. E depois daquela situação constrangedora, a mulher simplesmente se levanta como se nada tivesse acontecido e ajuda o prota a se levantar também. A reação dela na verdade decepciona Haseong, que reclama em sua mente que Yuna sempre iria tratá-lo como uma criança e ele sempre seria apenas o filho de uma antiga amiga para ela. Enquanto ele subia as escadas refletindo sobre as decisões que havia tomado em sua vida, ele dá de cara com Nayeon e se assusta perguntando a mesma se ela não deveria estar jantando lá embaixo. Ela, mexendo no celular de novo, simplesmente não responde nada e se vira zombando do prota por ter ouvido tudo que ele estava resmungando. Desesperado e envergonhado, Haseong segura ela e pede para que ela esquecesse de literalmente tudo que o mesmo havia dito, enquanto a garota fica com uma cara de bunda. No outro dia, já no colégio, o rapaz não conseguia tirar de sua mente a linda tarde que ele passou com Sueyun e não conseguia acreditar que ele realmente tinha conseguido tudo aquilo. Enquanto o coitado estava perdido em lembranças todo feliz, do nada, Sueyun aparece ao lado do rapaz perguntando ao mesmo o que é que ele estava fazendo, dando um baita susto no coitado. Por estar nervoso, ele acaba chamando a professora por seu nome e fica envergonhado por isso. Porém, a professora responde a ele que não tinha problema algum. Completamente normal, como se nada tivesse acontecido, Sueyun pergunta ao prota por que ele estava tão motivado hoje se ele tinha visto a tia Yuna. Nayeon tinha mandado uma mensagem para o prota que deixou de responder por um segundo e a menina coringa com isso, gritando no meio de todo mundo para que o prota não ignorasse ela. Enquanto Sueyun e Haseong estavam indo para a sala de aula, acabam se deparando com o presidente e a irmã do vice, que entram em desespero dizendo que não tinham feito nada de errado e só estavam conversando. E após uma longa tarde de amor, o prota já mete marcha, fazendo flexões, surpreendendo até mesmo Nayeon, afinal o garoto nunca nem ao menos levantava cedo, quem dirá então se exercitar. Enquanto observava o garoto fazendo suas flexões matinais, Nayeon fica refletindo que na real já fazia alguns dias que ele estava extremamente estranho. Tudo nele estava diferente, até mesmo as roupas que antes ele ia de qualquer jeito para a faculdade, agora ele se arrumava e muito e se perfumava todo para ir até a faculdade. E também agora o garoto, além de estar ficando forte, estava fazendo realmente os exercícios, sem que tentasse burlar ou dar uma de espertinho e se safar disso. E depois de refletir muito sobre o que estava acontecendo, cheia de ciúmes, Nayeon grita que não era possível tudo isso ser apenas por conta de uma simples garota. Por estar com muitos ciúmes mesmo de Haseong, a garota chega até o mesmo interrompendo o treino e logo pergunta se ele não deveria estar estudando ao invés de perder todo o seu tempo malhando. Envergonhada, a loirinha corre para dentro de seu quarto e fica se perguntando quem seria essa mulher e se na verdade realmente tinha alguma outra mulher que estivesse interessada em Haseong. A primeira pessoa que vem na mente da garota é Uni. Afinal, ela sempre vai incomodar Haseong mostrando suas roupas extremamente escandalosas e nessa semana ela incomodou bem mais do que o normal. Logo ela corre ligar para Jiseong, que fica se perguntando qual é o milagre para Nayeon estar ligando para ela hoje. A loirinha, poucas ideias, logo mete a boca no trombone e começa a dizer algumas verdades, ofendendo completamente a garota. Tudo isso literalmente do nada, deixando a coitada sem entender bulhufa sobre o xingamento. Jiseong então responde que não estava interessada em Haseong. Afinal agora ela estava em um encontro com seu namorado que é 1000 vezes melhor do que aquele magrelo torto. O que deixa Nayeon mais irritado ainda com isso, que grita a menina, dizendo que ela não passava de uma energúmena e que não deveria comparar o seu opa com nenhum outro homem no mundo. E depois de toda essa briga desnecessária e jogar o seu celular para longe com ódio, a loirinha fica se perguntando se não era Jiseong, então quem seria? E refletindo mais a fundo, ela tem a brilhante ideia de pegar o celular do prota e assim conseguir pesquisar mais a fundo com quem o mesmo andava conversando nos últimos dias. Logo ela bota o seu plano em ação e espera Haseong entrar no banho para que assim pudesse ficar com seu celular completamente vulnerável, então ela conseguiria pegá-lo. Porém, quando a garota estava mexendo no celular do mesmo, o garoto também tem a brilhante ideia de pegar o seu celular, mas acaba se deparando com a Nayeon. Logo ele grita pela garota e nesse momento ela percebe que já não tinha mais nada que ela pudesse fazer, tudo aquilo já estava perdido. Porém a loirinha, esperta como sempre, Nayeon superou todos os limites humanos e conseguiu reagir mais rápido que qualquer um nesse mundo. A ideia dela não é das melhores. Ela pega uma zorba do prota e pergunta se o mesmo não estava vendo que ela simplesmente estava cheirando uma zorbona. No desespero, o que é que a gente não faz, né? Eu não faria isso não, lá ele.
Logo Nayeon pergunta ao Prota por que ele estava estranhando algo tão normal, e irritado o garoto puxa sua cueca dizendo que isso não era nada normal, e entra no banheiro de novo. Pelo menos ele não descobriu a verdade, uai. Enquanto olhava as conversas do rapaz, Nayeon resmunga que aquele nerd não tinha nenhuma conversa a não ser com homens e alguns professores, e diz que Haseong é tão solitário que ela mesma já estava se sentindo envergonhada por pensar que ele poderia estar conversando com alguma outra garota. Enfim, ela desiste, resmungando que havia se preocupado à toa, se bem que não teria nenhuma explicação para ele começar a malhar assim literalmente do nada. Por fim, a paranoica se vira pro nada abraçando um travesseiro, dizendo que talvez ele só estivesse assim malhando para impressionar ela mesma. Coitada. E de repente, muito irritado, o Prota grita tão alto que lá do quarto de Nayeon ela consegue ouvir, e ele a pergunta se ela estava maluca por ter pego seu celular, deixando a garota completamente em choque. No mesmo momento, ela corre até a janela e joga o celular do garoto pela janela, que pergunta que barulho tinha sido aquele, porém, ela ainda consegue disfarçar. Enquanto isso, na casa da professora Soyun, seu irmão Guzuro, que foi expulso da casa de sua mãe e não tinha a menor ideia do que iria fazer com a sua vida, pergunta à garota se ela tinha arrumado algum namorado ou coisa do tipo para estar se arrumando assim daquela forma. Na hora, Soyun responde que ele deveria voltar a dormir para que assim não ficasse mais falando dessas besteiras desnecessárias. Irritada, ela responde a seu irmão que na verdade hoje é um dia muito importante para ela e que ao invés do mesmo ficar falando asneiras sobre elas, deveria torcer para que ela fosse muito bem. Soyun adorava ser professora, pois além de ter um salário muito bom, ela ainda era responsável por cuidar e formar futuras gerações, e a mesma refletia consigo que se conseguisse poder ficar mais algumas horinhas na universidade seria realmente muito bom para ela. Assim que ela entra na sala de aula, já estava toda animada e pergunta à turma se estava com energia o suficiente depois de descansarem no final de semana, afinal hoje teriam muito trabalho a fazer. E depois de toda a desconfiança e toda a desavença que os ciúmes que Nayeon tinha do Prota causou, até mesmo na universidade eles ficavam trocando farpas entre si. Mais tarde o Prota e Soyun saíram para jantar, e no jantar Haseong pergunta mesmo se não seria melhor que eles fugissem de todos para que pudessem então aproveitar o seu amor em paz. Nessa hora a professora até dá uma engasgada na comida. Haseong começa a explicar para ela que se fosse uma outra garota ele não precisaria esconder que estava namorando, e na realidade odiava o fato de ter que esconder como eles se sentiam, afinal os dois já eram bem adultos. Soyun brinca com o Prota dizendo que caso mesmo estivesse preocupado com a reação de sua mãe, então podia ficar de boa, afinal há muito tempo atrás ela tinha feito Su prometer que casaria com o Prota quando ele enfim crescesse, e logo ela aproveita para contar a história do dia que essa promessa aconteceu, mas o problema é que as duas estavam bêbadas e não falavam lé com cré. Ela enfim termina dizendo que tudo isso tinha sido apenas uma brincadeira, afinal quando ele nasceu todas elas estavam em uma situação um tanto quanto ruim, e acrescenta dizendo que de qualquer maneira foi um momento muito difícil para elas, porém ela conseguiu aprender uma coisa depois de passar por aquilo com suas amigas, e isso deixa o Prota muito curioso. Quando o Prota pergunta mesmo do que é que ela estava falando, logo Su responde que era para aproveitar o momento, pois mais cedo ou mais tarde você poderia acabar se arrependendo por não ter aproveitado. Logo ela se levanta dizendo que já estava muito tarde e ela realmente precisava ir embora, e diz ao Prota que se ele não gostava de namorar escondido, então ela não iria mais o procurar para que o mesmo não ficasse mal. Ela se retira do estabelecimento após pagar a conta e sai dizendo para o garoto que ficou com cara de tacho que foi bom enquanto durou. Mas rapidamente, quase que na velocidade da luz, o garoto se aproxima de Su todo envergonhado, perguntando a mesma quem falou que ele não gostava de namorar escondido com ela. E ao ver como o garoto ficou extremamente sem graça, ela começa a sorrir e diz ao mesmo que realmente adorava muito a honestidade dele e que ele era realmente muito especial. Su pede para o Prota comprar algumas coisas para que eles pudessem comer enquanto assistiam um filme durante a noite, e o rapaz sai correndo todo bobo dizendo que era ela que mandava. Porém o Prota volta todo envergonhado dizendo que não conseguiu comprar nada porque ficou com vergonha de um amigo seu que estava trabalhando ali no caixa. Ao ver Haseong todo encolhido de vergonha, Soyun fica refletindo que nunca imaginou que esse garoto pudesse ter vergonha de alguma coisa na vida, afinal ele sempre foi muito comunicativo. Su logo se põe à frente do Prota e começa a ir em direção à loja dizendo que estava tudo bem e queria resolver esse biozão para o mesmo, enquanto o coitado agradecia a ela. Mas quando Su vai fazer as compras, o rapaz do mercado fica olhando meio torto para ela, e na hora ela começa a se perguntar se o mesmo seria então um de seus alunos, e se fosse, bom, seria bem desagradável. Afinal, se ele é amigo de Haseong, tinha uma grande possibilidade de ser aluno de Su, e com isso a professora fica se perguntando como ela pode ser tão idiota e desligada de não ter pensado nisso. Assim ela tem a brilhante ideia de fingir que literalmente nunca tinha visto aquele garoto na vida, até que por fim conseguisse sair dali daquela situação horrível. O cara realmente era aluno de Su e fica muito envergonhado por se perder em seus pensamentos e esquecer de devolver o cartão da senhorita para a mesma. Que climão, hein, mano? E após todo esse desconforto, Su chega dizendo ao Prota que não tinha nenhum problema em fazer as compras em um lugar que um conhecido trabalhava, em que da próxima vez, mesmo que fosse a mãe dele, ele teria de ir sozinho. E logo eles chegam em um hotel para que pudessem ficar um tempinho juntos. E Haseong fica abismado com tudo aquilo, completamente animado. O maluco corria pra tudo que é lado, parecendo mais uma criança, até que ele enxerga um PC gamer e grita para Su que aquilo ali era incrível, afinal até mesmo um computador de última geração estava ali. Porém, o que os dois pombinhos não sabiam e nem imaginavam é que na verdade que alguém tinha seguido eles até ali. E esse alguém era ninguém menos, ninguém mais do que Nayeon. E lá dentro, após tomar banho enquanto o Su estava deitado, ela explica pro Prota sua frase que ela usou no restaurante e diz que não é porque ela deve aproveitar cada momento que ela sempre estará fazendo o que quiser e o que bem entender. E depois de uma outra longa noite de amor, o Prota, olhando todo apaixonado para Su, diz a mesma que gostava de como as coisas entre eles estavam indo e que também gostava do fato de ter conhecido ela e de poder tê-la em seus braços. Do nada o telefone começa a tocar e Soyun corre atender enquanto o Prota fica preocupado pensando se tinham feito alguma coisa de errado, mas simplesmente era a portaria e lembrando a garota do horário, que responde que iria ficar mais um tempinho
sozinho por lá, desligando o telefone na cara da atendente. E enquanto Haseong se divertia pra caramba, a sua amiga e antiga companheira de universidade estava desolada em seu quarto chorando por ter perdido seu amor. A garota estava completamente triste e até mesmo queria acreditar que eles estavam no hotel apenas para usar o computador gamer que tinha nesses lugares e para tentar tapar um pouco a rachadura que formou em seu coraçãozinho. A coitada tentava até mesmo acreditar que os dois estavam treinando escondidos. Afinal, isso explicaria o porquê Haseong estava todo bombadão. Ela até tinha alugado um quarto do hotel do lado de Haseong, mas quando ela já estava se acalmando e acreditando que eles realmente estavam treinando, ela consegue ouvir Haseong dizendo que gostava de ter Su em seus braços. E com isso, Nayeon finalmente cai na real e entende tudo o que estava acontecendo, e resmunga que tinha ficado tranquila após verificar o celular do garoto. Ela só não esperava que fosse assim. E completamente na bad, a garota resmunga que tudo ali estava muito quente por conta de sua raiva, como se na verdade tudo estivesse pegando fogo. Finalmente, a coitada cai na real e percebe que realmente estava pegando fogo por ali, e logo muitas pessoas começaram a gritar desesperadas avisando. Nayeon assusta geral quando sai correndo pelos corredores do hotel, gritando a todos ali para que fugissem do fogo que estava se alastrando por tudo ali. Com toda essa correria, a loirinha acaba se esbarrando com seu amado e a professora, e sem querer, Nayeon acaba soltando que de novo eles estavam ali em sua frente. Ao ver que a garota ficou completamente assustada e também gritou de novo eles por ali, Haseong e sua amada ficam sem entender bulhufas do que estava acontecendo. Finalmente, felizmente, todos conseguem sair do hotel completamente em segurança, enquanto o hotel estava sendo devorado pelas chamas de uma forma extremamente rápida. E nisso, Haseong fica embasbacado ao ver tanta chama e se perguntar o que caramba tinha acontecido para o hotel inteiro pegar fogo literalmente do nada. Nayeon chega chamando pelo Opa, que surpresa vira se perguntando por que ela estava ali, mas a garota somente resmunga que Haseong reclamou que não tinha tempo para ficar de namorico, então o que significava tudo aquilo ali. E deixando o prota preocupado, Nayeon completa dizendo que o mesmo fingiu durante todo esse tempo e não estava namorando, mas a real é que ele estava justamente com a ex-professora deles. Enquanto tudo pegava fogo atrás deles e explodia, a loirinha com muita raiva olha para o prota e pergunta ao mesmo se ele estava gostando daquilo. Tá gostando, Haseong? Já no dia seguinte, o prota, que já estava completamente esgotado, desce as escadas e vai até a cozinha, e ao dar bom dia para as duas garotas, percebe que de cara Nayeon estava muito emburrada com ele. Antes mesmo de dizer qualquer coisa a Haseong, Nayeon passa pelo mesmo rapidamente e tudo que diz ao rapaz é tchau, deixando o coitado sem entender nada. A mãe da garota, toda sorridente ao presenciar aquela cena ali, logo pergunta a Haseong se eles tinham brigado ou alguma coisa do tipo para Nayeon estar emburrado daquela forma. Para disfarçar, Haseong diz que acredita que foi quando eles tiveram um trabalho em grupo e acabaram se desentendendo e na realidade deixando a mulher completamente surpresa e ajudando o prota a resolver as coisas com a sua parceira de sempre. Yuno sugere para que Haseong convidasse a garota para comerem algo em algum lugar bem legal, e com o prota extremamente sem graça, a mulher continua dizendo que desde que a Nayeon era pequena, ela sempre ficava bem depois de comer algo gostoso. O motivo de Haseong estar assim é justamente por saber que definitivamente esse método não faria com que a garota voltasse a ficar de boa, afinal não tinha nada a ver com comida. Logo o prota se lembra que naquela noite Nayeon começou a chorar, enquanto perguntava incontáveis vezes o porquê, deixando o mesmo sem entender nada. E quando Haseong pergunta a ela o porquê de estar chorando assim do nada, ela só responde perguntando por que Haseong estava namorando aquela tia velha. Mesmo ouvindo isso, a amada do prota se aproxima de Nayeon pedindo para que a mesma se acalmasse, mas a garota com raiva pergunta por que a tia estava agindo como se elas fossem amigas, e muito mais irritada ela grita a mulher perguntando quem a mesma pensava que era para estar namorando com o Opa Haseong, quase que voando para cima da mesma de raiva. Porém, quando a raiva bate, Nayeon consegue perceber com mais calma e se lembra daquela mulher Soyeon, e até mesmo a moça fica surpresa por Nayeon não ter percebido antes. Novamente cai a ficha da garota do que realmente estava acontecendo por ali, e que na verdade agora, sabendo quem era a moça, ficava ainda mais estranho, e com isso Nayeon cai ao chão desmaiada. Agora em pensamentos, o prota refletia que a garota tinha razão em estar brava com ele, afinal foi ele mesmo que arruinou a pacífica e calma relação que os dois tinham. E já na faculdade, enquanto mandava várias mensagens para a garota, ele percebe que Nayeon se sentou bem longe dele para que não pudesse conversar durante as aulas, e o maluco desesperado manda muitas mensagens para Nayeon, perguntando até quando ela iria ficar ignorando ele, porém a garota simplesmente manda um dedo do meio para o mesmo, deixando o rapaz sem entender nada. Assim que a aula termina, Haseong vai até Nayeon e pede para que a garota conversasse com ele por favor, enquanto ela ainda ignora o coitado. Haseong ainda insiste pedindo para que a mesa não ficasse fingindo estar irritada com ele, e logo ela se vira e mete o porradão no mesmo. Que dó, mano. Ajoelhada e morrendo de dor, Haseong pede desculpas por dizer que ela estava fingindo, pois agora ele percebeu que ela realmente estava com raiva, e era muita mesmo. As garotas que estavam ali por perto dizem ao prota para que ele ficasse de boa, pois por mais complicada que fosse a briga, eles ainda assim voltariam a ficar juntos como sempre foi. Ao ver o prota ali jogado no chão, toda preocupada, a Su chega até o mesmo e pede para que ele acompanhasse ela para que pudessem conversar um pouco, e que na verdade se tratava de um assunto muito, mas muito importante mesmo. Quando a moça diz ao prota que havia conversado com Nayeon, assustado por saber como a garota estava com raiva descontrolada, o cara diz para perguntar se a mesma havia batido em Soyeon. Su explica ao prota que Nayeon até estava muito furiosa, mas logo se acalmou quando ela ofereceu a loirinha um delicioso macarrão com salsicha e queijo para a mesma. E se lembrando muito bem do que Yuno havia falado, Haseong fica em choque, pois enfim percebe que mães realmente sabem de tudo sobre seus filhos. E depois dessa longa conversa com Su, o prota finalmente sai da lanchonete, porém na mesma hora uma chuva insuportável cai sobre o mesmo, que logo começa a reclamar sobre isso. Completamente encharcado, ao chegar em sua casa, a primeira preocupação do prota é saber se a tia Yuno já estava em casa ou ainda nem sequer tinha chego. Assim que ele chega, se depara com Nayeon malhando pra caramba
e claro, muito irritada ainda com ele e logo sem graça ele tenta puxar assunto com a mesma. Porém, enquanto ela fica fingindo ser toda fortuna para pagar de brava, ela começa a sentir muito uma dor sinistra em seu cotovelo, mas ela tinha de disfarçar. Por conta da dor em seu cotovelo, Nayeon acaba caindo do equipamento e por sorte, Haseong estava por ali e segura a garota impedindo que a mesma se machucasse. Ainda em choque por conta do susto, a loirinha olha para o prota completamente envergonhada, enquanto mesmo pergunta se estava tudo bem com ela. E mais tarde, já em seu quarto, Haseong resmunga que devia ter feito que seu amigo ajudasse mais no trabalho, pois graças a esse inútil ele teve de fazer tudo literalmente sozinho. Ao olhar para o seu celular e perceber que já era mais de 2 da manhã, o garoto fica resmungando mais ainda que já tinha passado da hora de ir nanar. Haseong é tão chato que até mesmo enquanto ele estava dormindo, conseguia ficar reclamando dos trovões que irritavam muito ele, enquanto Nayeon entra no quarto do mesmo chamando por ele. Chorando, a garota pergunta ao prota, ainda sonolento, se eles poderiam dormir junto, mas já logo avisa que o mesmo não devia ficar pensando besteira sobre ela. Sem entender o porquê do preconceito, Haseong se levanta devagar perguntando a Nayeon se a mesma estava com medo dos trovões e a coitada responde com silêncio. E quando dá um trovão simplesmente do nada, Nayeon mete um berro no ouvido do prota que dispara a dizer para Nayeon que não esperava que o medo dela fosse trovões, deixando a garota irritada e envergonhada. Mas enquanto ainda tentava pegar no sono, Haseong se dá conta de que ali era realmente uma oportunidade boa para conversar com a garota sobre o ocorrido. Logo Haseong dispara a dizer para Nayeon que ouviu que a mesma conversou com Sul, porém o que ele não conseguia entender era o porquê ela ainda estava muito brava com ele. Irritada e chamando o prota de idiota, Nayeon grita dizendo que foi porque ela resolveu sua rixa com Sueyon e não com ele, enquanto refletia que esse garoto só podia mesmo era ser burro. Envergonhada e triste enquanto abraçava o prota, a garota diz que não consegue entender o porquê o mesmo fez aquilo e diz para perguntar o motivo daquilo. Irritada, também pergunta se as garotas da facu não eram boas o suficiente para ele, se Haseong não achava elas atraentes, e acrescenta perguntando de todas as pessoas de lá por que o prota escolheu Sueyon. Ela completa dizendo que até achava a professora bonita, mas literalmente várias outras lindas garotas falaram com o prota e o mesmo simplesmente ignorou elas. Com isso, o garoto só consegue se perguntar o porquê Nayeon estava interrogando ela daquela forma desesperada. Esse cara não entende nada, mano. O que Nayeon diz que deixa o prota surpresa é que ouviu a conversa deles a respeito de drones naquela noite no hotel, e o prota logo fica desesperado perguntando do que ela estava falando. Enfim, a garota diz ao prota que estava interessado nele, porém o mesmo de um jeito sorrateiro recusa, e ao perceber isso a loirinha pergunta se ele gostaria que ela entregasse o mesmo à sua mãe por ter ficado com a professora. Extremamente sem graça, ele se vira dizendo que estava tudo bem, enquanto Nayeon começa a interrogá-lo sobre como foi que ele conheceu esse lado mais do amor da Sueyon. E sem graça o cara começa a contar, e depois de ouvir toda a história, a loirinha simplesmente diz ao prota que então o mesmo gostava de mulheres mais velhas. Afinal, isso explica o porquê ele tem ignorado as meninas da idade dele, e assustado o garoto pergunta como ela chegou nessa conclusão. Surpreendendo mais ainda o prota, Nayeon diz que sabe disso, pois afinal ele estava ali dando moral para o mesmo durante todo esse tempo. Porém, ele simplesmente não fez nada e nem sequer falou nada a respeito disso. E completa dizendo que isso dava a ela total certeza de que Haseong gostava mesmo era das mulheres mais velhas, enquanto escorre uma lágrima de seu olho. E quando do céu surge mais um relâmpago causando mais um trovão. Assustada com isso, Nayeon aperta o prota com muita força, dizendo que estava com medo, enquanto o garoto diz a ela que teme a mesma. E no mesmo instante em que a chuva para, cessando os trovões, Haseong simplesmente expulsa a garota para fora de seu quarto, ordenando que a mesma saísse dali imediatamente. Porém, a garota ainda fica batendo na porta do quarto do prota, pedindo para que o mesmo abrisse a porta rapidamente, porque ainda estava trovejando. Que menina insistente, mano. Todo esse barulho acorda a mãe de Nayeon, que se aproxima da garota perguntando se ela estava com medo para dormir por conta da chuva ainda. E completamente carinhosa ao ver o desespero no rosto de sua filha, Yuna pergunta mesmo se queria dormir junto dela para que não ficasse com medo e que também iria acender algumas velas. Instantaneamente, a garota fecha a porta na cara de sua mãe, que deixa a coitada de Yuna extremamente sem graça e se perguntando o que caramba tinha acontecido ali. Já no outro dia, na festa de fim de semestre, Nayeon estava acompanhada de alguns homens fortões, enquanto bebia cerveja e reclamava que eles não estavam sendo saudáveis. Ao ver aquilo, Haseong fica se perguntando por que aquele monte de Zé Ruela estava ali na festa deles, e que provavelmente Nayeon deve ter convidado aqueles ratos de academia. Em meio a essa festona, uma garota reclamava que nenhum de seus diversos namorados vieram até a festa para cuidarem dela, enquanto encharcava o caneco. Ela começa a gritar chamando geral ali de idiota e completa a ofensa dizendo que a faculdade deles era terrível, e com isso eles perguntam então por que ela ainda continuava estudando lá. Um colega de Haseong pergunta por que ela estava ali sentada sozinha, enquanto o mesmo responde que devia se sentar junto dela para tentar acalmá-la, ou então ela só causaria mais problemas dessa forma. Esse colega era ninguém menos ninguém mais do que o cara da mercearia, que havia deixado o prota envergonhado. Logo esse rapaz começa a contar para o prota do dia em que viu ele e Sueyon juntos, porém o garoto sai vazado dali. Enquanto isso, pra lá de Bagdá, a garota reclamava que aqueles idiotas a tratavam ela como se fossem nada, além de uma velha aluna que estava desesperada para se formar. Não era exatamente isso que ela é? Logo Haseong, o nosso querido prota, chega todo sorridente perto da garota, pedindo para que ela se acalmasse um pouco e tomasse uma outra dose. Um bom samaritano, não acham? A garota conta para o prota que terminou com seu namorado porque o mesmo não pôde vir à festa porque tinha que regar as flores dela, e pergunta se o mesmo não achava isso muito idiota. Ela ainda completa dizendo que apesar do cara ser gatão, ele só ficava em casa mesmo ela implorando por companhia, e que por isso acredita que o cara só queria fazer mal a ela. E quando Haseong diz que talvez o cara só estivesse tímido, a garota irritada grita que não tinha nada a ver com isso, e mesmo que ele pedisse desculpas a ela nunca aceitaria, e completa dizendo que ela era ruim assim mesmo, e que quando ela chega nesse nível de raiva não tinha mais volta, enquanto Haseong tenta acalmar os ânimos da surtadona. Que mina maluca, velho, sai fora. O prota então diz à garota que ela e seu namorado se amavam, e que erros são cometidos, e eles só precisavam mesmo se perdoar e seguir em frente, e isso deixa a mesma pensando que Haseong realmente era muito maduro. Envergonhada, ela diz ao prota que o mesmo é maduro a ponto de tentar dar um sermão nela, que era bem mais velha do que
dele. E com isso o garoto sem graça pede desculpas, mas rapidamente ela interrompe dizendo que ele tinha ido até bem. E depois de mais alguns copos de breja, Ha-seung olha para o celular da garota que estava tocando e pede para que ela atendesse. Porém a mesma só fica com uma cara de bunda olhando para o seu telefone. Ela logo dá um sorrisinho e diz ao prota que não irá atender para que assim aquele idiota aprenda a não cometer mais erros sozinho, enquanto o prota fica completamente sem graça. E logo manda mais breja goela abaixo do prota. E enquanto o coitado estava nessa situação horrível, Nayeon estava se divertindo pra caramba por ali, viu, mano? Que se faz é que se paga. E depois da festa, o prota teve que ajudar a garota raivosa que estava passando muito mal por ter bebido além da conta, o famoso PTzão. Enquanto Ha-seung resmunga que o sortudo foi o Eiji não ter vindo para a festa. Porém, ao ouvir isso, a garota fica irritada e diz a Ha-seung que só estava dessa forma completamente destruída justamente porque aquele babaca não quis vir até a festa com ela. Enquanto o prota estava naquela situação desconcertante com aquela garota que só dá trabalho, Nayeon chega perguntando ao seu opo o que o mesmo estava fazendo por ali. Toda contente e sorridente, ela dispara dizer ao prota que agora era a hora de ir para o round 2, literalmente a segunda festa. Desse jeito a gótica ali vai de base, mano. Mas de repente, enquanto seu telefone começa a tocar desesperadamente, Nayeon confere e vê que é sua mãe e logo corre atender a mesma. Ao atender o telefone, sua mãe pergunta onde é que ela estava, extremamente preocupada. E sem graça, Nayeon responde que eles estavam numa festa de final de semestre e pergunta se Ha-seung não tinha avisado a ela. E olhando nos olhos do prota, ela pergunta ao mesmo se queria ir para a segunda festa depois de descansar um pouco junto dela. E olhando nos olhos do prota, Sunbai pergunta ao mesmo se ele queria ir para a segunda festa depois de descansar um pouco junto dela, deixando o coitado sem reação. E no telefone a loirinha explica a sua mãe que na verdade estava acompanhada de Ha-seung. E a mesma não precisava ficar nem um pouco preocupada, pois ela estava em boas mãos. Porém, quando a loirinha termina de se despedir de sua mãe e se vira para chamar o prota, para que então pudessem ir para a segunda festa, o maluco já tinha sumido sem dar nenhum sinal de vida. Enquanto ela procurava pelo belezão, o mesmo tava dando altos amassos na gótica, que já estava até que bem. Mano, ela acabou de vomitar, velho, que nojo, mano. Deixando a gótica sem entender bulhufas, o prota se retira do beijo, pedindo para que ela parasse, pois eles não poderiam mais fazer aquilo. Ela também pergunta ao prota porque o mesmo estava com gosto de Listerine na boca. Afinal, ele nem sequer teve tempo de ir para o banheiro para passar o enxaguante bucal. Porém, antes que o garoto pudesse responder alguma coisa à gótica, ela simplesmente corta a conversa dizendo que de qualquer forma isso não importava agora. Mas como todos nós já sabíamos, e até mesmo Ha-seung já devia ter se ligado nisso, a mina é pirada e taca o maluco no chão com um golpe que nunca vi em toda a minha vida. Ao perceber que a garota estava completamente na malícia querendo falar a respeito de drones com ele, Ha-seung ainda tenta dizer que o namorado dela poderia descobri-los. E a malucona simplesmente dá um baita tapão na cara do mesmo com toda a velocidade e pede pra que Ha-seung cale a boca e aproveite o momento ao invés de ficar falando porcarias. De repente, enquanto eles falavam sobre drones, Ha-seung acaba falando o nome de Nayeon. E a moça maluca diz que sempre soube que eles não eram apenas amigos e que esse sentimento que tinham um pelo outro sempre foi uma coisa mais profunda. E depois de uma longa noite de amor, lá estava o prota correndo desesperado atrás de Nayeon, pois se sente um idiota, afinal, mesmo a tia Yuna pedindo para que ele cuidasse da garota, ele fracassou completamente como um amigo. Mas quando o prota estava correndo para abrir a porta, gritando pelo nome de Nayeon, a garota no mesmo instante consegue abrir a porta e bate na cara do mesmo, derrubando ele no chão. E ao ver a garota ali que fez tudo aquilo com o prota quase que na maldade, Nayeon aproveita e dá um porradão na mesma para vingar o seu crush. E com o rapaz completamente desabado no chão, a loirinha pega o maluco no colo e diz que agora sim era a hora deles voltarem para casa finalmente. Mais tarde ou mais cedo, dependendo do ponto de vista, o prota desperta finalmente ao abrir os olhos e depara com Nayeon ao seu lado na cama. E ao perceber que ele estava com poucas roupas, rapidamente Ha-seung tenta se levantar assustado, mas por conta da ressaca ele acaba sentindo uma dor forte na cabeça e logo Nayeon começa a explicar para o mesmo. E diz que é normal sentir tanta dor forte assim na cabeça depois de beber da forma como ele tinha bebido. Mas o rapaz, muito sagaz, responde que na verdade isso tudo era culpa dela mesma. E quando ele pergunta ainda irritado para a garota se a mesma pensou que ele não fosse se lembrar do ocorrido, ele se pega refletindo se estava mesmo em seu quarto. O prota pergunta se ela tinha ficado com ciúmes da gótica e logo a garota começa a explicar que de primeira mão ficou com muita raiva, mas depois começou a refletir melhor sobre isso. Afinal, Ha-seung era um cara muito gato e sempre em algum lugar ele estará rodeado por garotas que sintam atração por ele. Isso na verdade é até que normal. A real é que, como esperado do nosso garanhão, toda essa conversa acaba fazendo com que pintasse um clima entre os dois. Mas enquanto eles estavam falando a respeito de drones no quarto, a mãe de Nayeon, Yuna, chega batendo na porta e pergunta mesmo se ainda estava acordada por ali. Ao se aproximar da porta, Yuna começa a ouvir uns barulhos estranhos que vinham de dentro do quarto e se pergunta se sua filha estava sentindo cólicas. Preocupada, Yuna avança para a porta com a intenção de abri-la, dizendo a Nayeon que estava entrando no quarto, mas rapidamente a garota abre a porta. E depois de dar um baita susto em sua mãe, a loirinha, com uma cara de inocente, pergunta a Yuna se tinha acontecido alguma coisa na verdade. Logo sua mãe começa a explicar que ouviu alguns barulhos e pensou que Nayeon estivesse com alguma dor de cólica ou algo do tipo. E pergunta a sua filha, que agora fica completamente sem graça, se estava tudo bem com a mesma. Sem graça, a loirinha diz a sua mãe que talvez fosse por conta dos agachamentos que ela fez, e por se sentir mais pesada fez mais barulho, e que talvez isso fosse por conta da cerveja que ela bebeu na festa. Yuna até estava acreditando nessa mentirinha, mas logo começa a desconfiar de algo ao ver a cama bagunçada, e pergunta a sua filha por que a mesa estava usando um camisetão para treinar, sendo que ela tinha roupas de treino. E completamente em choque, ela começa a explicar para sua mãe que estava fazendo exercício sem roupas para ver se tinha resultado, e pegou aquele camisetão rapidamente apenas para abrir a porta para sua mãe que estava entrando no quarto. Com sua mãe sem graça e ela também, Nayeon diz que essa situação era realmente embaraçosa. Mano, essa foi realmente por pouco. Envergonhada, sua mãe se retira, dizendo a Nayeon que era melhor ela dormir para descansar da festa, e dá boa noite à sua filha, que fica muito sem graça com tudo isso. Enquanto isso, lá no hotel, a gótica sinistra estava limpando a bagunça que Nayeon fez quando quebrou aquela garrafa em sua cabeça. E do nada, juntamente com o prota, a loirinha chega no hotel dizendo surpresa, e a gótica
se assusta dizendo aos dois que quase mataram ela de susto. Com muito medo de Nayeon, ela pergunta aos dois o que eles estavam fazendo por ali e se na verdade tinham esquecido alguma coisa para voltarem ao hotel. Nayeon expulsa ela para fora do quarto e diz que por ser final de semana não tinham quartos livres por ali e que então iria comprar alguma coisa para a Gótica no outro dia para recomeçá-la por aquilo. Enquanto irritada, do lado de fora a garota gritava que isso não era uma coisa tão simples de resolver e logo começa a desejar muito mal para Nayeon e Haseong. E depois de uma incrível e longa noite de amor e paixão, Haseong juntamente com Nayeon saem do hotel e logo se deparam com Sunbae, que pergunta se eles se divertiram muito depois de ter expulsado ela do hotel. Toda triste, a coitada começa a explicar que mora em um lugar onde há um toque de recolher e já era muito tarde, por isso ela nem conseguiu voltar para sua casa. Porém, ela muda completamente de assunto e do nada grita perguntando aos dois se eles tinham se beijado. Isso deixa os dois extremamente envergonhados. E para deixar Haseong ainda mais envergonhado, Sunbae se aproxima do mesmo e pergunta se foi ele quem deu o primeiro beijo em Nayeon. E para a sorte ou azar do Prota e de sua nova namorada, que Chaeyoon acaba se deparando com eles e pergunta aos dois se tinham saído cedo para dar uma caminhada. E depois, recompensando a garota de uma forma justa, eles convidam Sunbae para comer na casa deles. Porém, a garota destrói na comida, mano. Ela amassa mais que o esquibridó. Fácil. E vendo que a garota comeu pra caramba de uma forma extremamente rápida, Yuna fica com pena e sorrindo pergunta a Sunbae se ela queria mais e a mesma recusa dizendo que já se satisfez. Sunbae se aproxima de Nayeon e diz a ela, chamando ela de testuda, que a mãe dela era muito gata. E na hora a loirinha pergunta se era assim que era tratada depois de alimentá-la. Logo a mulher corta o barato de todos dizendo que as férias de verão estavam pra chegar. Então eles deveriam aproveitar o máximo para estudar e dar seu melhor. E de repente o telefone do Prota começa a tocar e era Sueyon que chamou mesmo para um encontro. Enquanto as duas garotas ficavam discutindo muito em frente ao Prota. Rapidamente ele chega dizendo olá à sua amada, que responde que ele tinha sido muito ligeiro para chegar ali tão rápido. Enquanto eles organizavam as coisas da professora, a mesma pergunta ao Prota com um sorrisinho no rosto se ele conseguiu conversar com Nayeon para se resolverem. E depois de uma longa conversa cheia de perguntas e respostas, Haseong conta para Su que finalmente tinha ficado com Nayeon e isso na realidade foi incrível e até mesmo Su fica feliz por ele. Ela ri dizendo que a garota nocauteou Haseong com a porta e depois carregou ele até a casa deles e que definitivamente essa garota não era qualquer uma. Logo o Prota pergunta a Su sobre o que ela tinha conversado com Nai e a mesma responde que nada e elas apenas comeram no restaurante e jogaram conversa fora. E olhando nos olhos de Sueyon, o Prota pergunta mesmo se ela tinha dado conselhos para Nai dar em cima dele e pede sinceridade na resposta da professora. Sem graça e ainda zombando do Prota, ela responde que não influenciou Nai a bater na cabeça dele com uma garrafa e muito menos com uma porta. E depois de uma outra longa tarde de amor, o Prota finalmente retorna para sua casa e fica refletindo em pensamentos que estava completamente exaustos e mal conseguia andar direito. Mas assim que ele chega, Nai corre até o mesmo desesperada, pedindo para que ele fosse até a cozinha com urgência, deixando o rapaz completamente assustado. Ao se aproximar mais um pouco da cozinha, ele sente um calor absurdo e assustado o Prota pergunta a Nai por que estava tão quente perto da porta da cozinha. Quando ele enfim olha mais atento, tinha arroz voando pelo ar, a panela quase pegando fogo e a tia Yuna estava completamente em choque tentando resolver aquela situação. Assustado com tudo aquilo, o Prota pergunta a Yuna o que foi que aconteceu enquanto a mesma de forma desesperada pedia ajuda para Haseong. Morrendo de medo, a tia explica que viu um tutorial que falava que era muito fácil fazer arroz frito, porém quando ela foi tentar fazer deu completamente errado. Rapidamente, para salvar a seu amigo, o Prota pega a panela e diz que quando fez arroz frito pela primeira vez ficou maravilhoso, que talvez ainda desse para salvar a receita. E depois de resolver o problema enquanto lavavam a louça, o Prota pergunta a Yuna por que ela quis fazer arroz frito literalmente do nada e a coitada já faz cara de choro. E para acabar com a gracinha do Prota, Yuna diz que foi porque sua amiga Sueyon iria visitá-los e ela gostava muito de comer arroz frito. E com isso o maluco fica até bobo de susto. Yuna explica que ainda não tinha convidado Su, porém estava praticando para quando ela viesse ficasse tudo perfeito e com isso o Prota fica até aliviado. E mudando completamente de assunto, Yuna pergunta ao Prota como foi ir para a faculdade com Nai durante todo esse semestre. E pergunta com um sorrisinho de canto se tinha sido difícil para ele tudo isso. Sem graça, Haseong responde que a rapaziada que ele anda é gente boa e Nai também, pois ela era tranquila de lidar. Mas Yuna não acredita nisso e diz que sabe que era difícil lidar com sua filha. E depois de analisar todo o ambiente, se por algum motivo do destino Nayeon poderia ouvir, quando ele vê a barra limpa, ele confirma para Yuna que dá risada dizendo que já sabia. Entrando na conversa, Haseong diz que é mais difícil lidar com Nai quando ela teima com alguma coisa, especialmente quando ela mordeu seu pescoço e logo mostra Chaeyoon no local da mordida. Porém, assim que Haseong acaba de dizer isso, já fica completamente em choque por perceber que falou demais e até mesmo Yuna percebe isso do rapaz. Depois de ter vacilado com as palavras para dar uma disfarçada, o Prota diz sorrindo que acredita que Nai foi um hamster em sua vida passada. E eu acho que essa não vai colar não, hein, meu mano. Porém, ao ouvir aquilo, Yuna fica estranha e se vira de costas para Haseong e logo dispara que ficou com ciúmes e pergunta se ela também poderia mordê-lo. Tá, nem eu estava esperando por essa, real mesmo, rapaziada. Completamente sem graça, ela se vira perguntando o que foi que deu nela e logo diz ao Prota para que esquecesse tudo que ela havia dito e começa a disfarçar rapidamente. E depois de ajudar na cozinha e assistir Netflix, o Prota fica refletindo sobre o ocorrido com Yuna e pergunta se as coisas com ela ficaram estranhas demais. E depois de ficar remoendo pensamentos e tentando chegar em alguma resposta do porquê ela falou aquilo, ele se vira dizendo a si mesmo para que não ficasse com teorias bestas. Logo ele pega no sono, porém, enquanto ele estava dormindo, uma figura estranha rastejava pelo seu quarto, indo em direção ao rapaz que estava tendo uma boa noite de sono. E ao se aproximar mais ainda do Prota, a figura acaba sendo arremessada para longe com um chute do Prota por se assustar. Cê é louco, bagulho bizarro, mano. Rapidamente o Prota corre a acender a luz e quando ele faz isso percebe que era Nayeon, que diz ao mesmo que ele era bem mais forte do que ela pensou. E depois de tentar chavecar o Prota e não conseguir, Nai é expulsa do quarto do mesmo, que diz a ela que estava muito cansada e realmente precisava mesmo dormir. Mas como a garota também era muito forte, Nayeon empurra Haseong para dentro do quarto que acaba caindo no chão. E se aproximando dele com um tom maquiavélico, a garota diz que fará com que ele pague cara por tentar despistá-la. E extremamente assustada,
assustado e envergonhado, Ha-seong fica se perguntando de onde veio toda aquela força e o que é que ele faria agora. E após perceber na enrascada que ele havia se metido, Ha-seong acreditava que tudo já estava perdido e acabaria ficando de uma forma totalmente errada com sua amiga. Porém, ela o surpreende beijando seu rosto com muito carinho. Mas é claro que vocês também sabem que com muito carinho e amor sempre vai pintar um clima. E é exatamente isso que acontece, meus queridos gafanhotos. O que surpreende Ha-seong novamente é que Na-eon simplesmente oferece ao mesmo 3 opções do que eles poderiam fazer. E a última deixa ele de cara. A garota diz que o mesmo poderia ir em um encontro com ela, deixando o maluco sem acreditar no que tinha ouvido. Com isso, o prota percebe que essa garota é realmente diferente de todas as outras, pois ela realmente parece querer algo sério com ele a ponto de sugerir um encontro. E no dia do encontro, Ha-seong, na maior cara lavada, pergunta a Na-eon se ela chamava aquilo de encontro. Afinal, era só um passeio como eles sempre faziam casualmente. Esse maluco é muito vacilão, véi. Ao ouvir isso, a loirinha fica meio sem jeito e envergonhada, então diz para responder ao garoto que realmente era um passeio igual das outras vezes. Porém, o sentimento agora era completamente diferente. Quando o desligadão olha mais atentamente para sua crush, ele não conseguia acreditar que ela realmente estava usando saia, afinal ele nunca em toda sua vida tinha visto isso. É claro que o tonto aproveita para tirar uma com a cara da garota e pergunta para ela se a mesma sabia o quão esquisita ficava de vestido, deixando a garota toda sem jeito. Se eu fosse ela, metia um morrão na beiça dele. Quando ela percebe que o bobão estava completamente estático olhando, Na-eon diz para ele que não ficasse encarando, pois isso era muito desconfortável. E que na verdade ela pode usar saia sem o menor dos problemas, pois continuaria linda e plena. A loirinha corre perguntar ao prota se ela fica estranha usando saia e na mesma hora, sem nem pensar duas vezes, o idiota responde que sim. Mano, esse cara me deixa cada vez com mais raiva dele. Mas logo ele explica que é porque o estilo dela era muito diferente daquele, como por exemplo estar sempre com roupas de academia, mas que irritava ele o fato de que ela ficou extremamente linda de vestido. É assim que Na-eon ouve isso da boca do prota, seus olhos brilham como os olhos do gato de botas, e pergunta ao rapaz se ele realmente estava dizendo a verdade pra ela. Rapidamente ela diz ao prota que o mesmo deveria ter dito isso a ela logo quando a viu, afinal ele quase acabou com o encontro e magoando ela logo no comecinho, que maluco besta. E quando ela vai dar um chute no rapaz, só sai levanta e logo ela baixa envergonhada. Com isso, Ha-seong pergunta se ela ainda não estava acostumada a usar saias na verdade. Toda galanteadora, Na-eon abraça o prota dizendo que ele falou que não parecia um encontro de verdade, por ser um lugar extremamente comum, mas que agora iria se tornar um encontro romântico de verdade. O plano dela nada mais era do que pegar um cineminha juntos, pô. E durante todo esse caminho, esse plano dela, Na-eon consegue demonstrar a Ha-seong todo o seu amor e carinho por ele. A grudenta não parava de ficar beijando seu rosto e até mesmo na fila para os ingressos ela não parava com isso. E o prota logo percebe que tinha muita gente olhando e incomodada com aquilo também. Já na sala de cinema, como esperado pela galera que tava na fila, o filme completamente sus. E o prota resmunga consigo que deixou Na escolher dessa vez, só não imaginou que fosse essa porcaria de filme. A química entre os dois era tanta que até quando ele foi pegar a pipoca acabou indo ao mesmo tempo que ela, e assim ficaram de mão dadas durante o filme todinho. Ao saírem da sala de cinema, Nai pergunta ao rapaz se tinha sido melhor do que ele esperava, e o prota retruca dizendo que o filme nem sequer tinha enredo, só tinha coisas suspeitas literalmente o tempo todo, e termina perguntando à garota se ela chamava aquela porcaria de filme. E completamente na maldade, a loirinha retruca dizendo que foi exatamente isso que deixou o filme e o rolê interessante, as coisas suspeitas. Essa menina, mano, na real mesmo é muito estranha. E depois do cineminha, Nai realmente consegue deixar o prota surpreso novamente quando chama o mesmo para ir no barzinho e cantar umas musiquinhas ao vivo. Logo Nai sugere para que o prota escolhesse a música, porém o maluco estava completamente sem jeito, pois não fazia ideia do que Na-eon cantava tão bem daquela forma. E como o barzinho era meio que um lugar particular lá dentro, acaba pintando o clima e bom, eles acabam cantando umas músicas românticas. Mas enquanto eles estavam tendo uma ótima sintonia musical, Ha-seong percebe que tinha uma galera observando eles. E agora eles tinham de fugir dali escondendo suas caras. E depois de fugirem com a garota extremamente sem graça escondendo o rosto, Ha-seong diz a mesma que pelo menos tinha sido muito divertido. Esse cara sabe ser inconveniente, hein? Vendo que a garota meteu um silêncio na moral, Ha-seong fica se perguntando se agora iria tomar uma surra dela por ter dito aquilo. Bom, na real ele até que merecia e muito na verdade. Mas como um plot twist absurdo e também uma cara muito esquisita, Nai tira a blusa do rosto e diz ao prota que realmente foi muito divertido. Ah, eu desisto desses dois. Logo eles retornam para casa e o garoto fica se perguntando por que carambas estavam ali, já que Nai diz que o encontro precisava continuar, então não fazia sentido estarem ali em casa. Mas quando o prota pergunta isso para a garota, ela se vira dizendo que sua mãe teve uma reunião com as amigas da mesma, então eles estariam sozinhos por um tempo. E com o prota completamente assustado ao ouvir tudo aquilo, Yuna praticamente já estava voltando para casa e isso não tem como acabar bem, não é não, rapaziada? Como esperado, enquanto eles tinham uma longa conversa sobre drones, a tia Yuna chega toda animada, gritando que finalmente chegou em casa e que estava exausta da reunião, agora azedou o pé do frango. Logo mais perto da casa, Yuna acaba se deparando com os dois e logo grita muito desesperada, enquanto os dois pombinhos também gritam desesperados, sem saberem o que fazer. Completamente sem graça, ela vai se retirando da sala e diz aos dois que iria fingir que realmente nunca tinha visto nada e que nunca imaginou isso. Isso sim é um plot twist absurdo. E depois de todo esse acontecimento, já no jantar, Nai nem quis descer para comer, então na mesa ficou só o prota e Yuna. E também junto com eles um baita climão desconfortável pra caramba. Ha-seong reflete que nunca pensou que esse incrível lugar que ele chamava de casa se tornaria um dia tão desconfortável assim, e na mesma hora Yuna chama o nome do mesmo. Completamente em choque, o prota responde ao chamado, mas a boa mãe só queria perguntar ao rapaz como é que estava a carne, se estava bem temperada na real. Isso deixa o coitado realmente muito surpreso e logo ele responde que estava deliciosa, deixando também Yuna completamente aliviada. Que climão, meu chapa, que climão.
mão. Ela também dispara dizer ao prota que ele deveria comer toda a carne, pois ela comprou um monte e caso aquela não fosse o suficiente, ela poderia preparar mais, enquanto isso o maluco mandava ver na carne. Mas quando Yuna diz que nada era melhor do que uma boa carne depois de se agitar o seu corpo, o maluco congela e não sabe nem aonde enfiar a cara. Talvez ir de F nessa situação seria até melhor. Todo sem graça, ele se retira dali agradecendo a Yuna pela janta, enquanto a mesma fica se perguntando se na real ela tinha dito alguma coisa de errada para o garoto. Muito triste, desenchavido, deitado em sua cama, Haseong começa a refletir que nunca pensou que isso fosse lhe acontecer. E se pergunta se na verdade ele deveria ir embora agora depois de tudo isso que aconteceu. Afinal, Yuna tinha pedido para o mesmo cuidar de sua filha e acabou que no fim ele levou por um outro lado. E reflete que até ele mesmo estaria irritado se ele fosse Yuna. Completamente em choque, Haseong diz em voz alta que tinha que ir embora dali, mas desse instante, ao olhar para o lado, ele se depara com Naeon, que pergunta para onde é que o mesmo precisava ir. Assustado, o prota pergunta como foi que ela entrou lá, já que ele tinha trancado a porta, mas a garota responde que forçou até quebrar. Cara, realmente você tem que ir embora daí o quanto antes. Preocupadaço, o prota pergunta a Nai se ela também se sente mal depois de tudo o que aconteceu, e diz que ele nem sequer conseguia comer direito de tanta vergonha que ficou de Yuna. Porém, a garota toda errada, olhando nos olhos do prota, diz que tudo isso só fez com que ela ficasse ainda mais apaixonada por ele. Eu tô falando, mano, essa mina é doida mesmo. O que nenhum dos dois fazia ideia que Yuna não estava irritada com a situação ou alguma coisa do tipo, e sim feliz por saber que eles tinham se acertado e agora se davam muito bem na real. Bem até demais, né? E Yuna se lembra do dia que foi até o quarto do prota para tentar acordar o mesmo para tomar um café da manhã. Mas quando chegou lá, acabou se deparando com algo muito suspeito e desconfortável. Completamente sem graça, ela se retirou fingindo que não tinha visto absolutamente nada, enquanto gritava para Naeon acordar Haseong. E essa mulher sofre, mano, cê é louco. Passado algum tempo, depois daquele grande desconforto, todos eles acabaram se esquecendo do ocorrido até que fácil, porque simplesmente estavam na correria quase o tempo todo. E agora que tinha chego as férias de verão, o prota se tornou uma pessoa com hábitos mais saudáveis. Haseong saía para correr pela manhã juntamente com a Naeon, e eles até que tinham um relacionamento bacana. Simplesmente do nada, a gótica liga para o prota gritando para que ele fosse viajar com ela, já que o idiota do namorado dela cancelou a viagem apenas um dia antes. E jogada na cama, completamente na bad e irritada, a garota completa dizendo ao prota que o seu namorado não quis ir, pois disse que tinha que regar as plantas. Mano, esse cara é realmente muito tonto. Haseong acaba aceitando ir na viagem junto da gótica, porque a coitada não conseguiria reembolso caso cancelasse a reserva do hotel, então não tinha mesmo o que fazer. Toda na maldade, a gótica diz ao garoto que queria convidar a mãe de Naeon também, mas a garota, ouvindo tudo isso, grita para que a gótica não colocasse sua mãe no meio do rolo da mesma. Os dois pombinhos ficam se perguntando como é que seria essa tal viagem, enquanto a maluca grita do telefone para que eles não se esquecessem de levarem roupa de banho. Logo eles contam para Yuna sobre a viagem que eles iriam fazer e a mulher preocupada pergunta como assim eles iriam para tão longe, literalmente do nada, sem mais nem menos e sem terem conversado com ela antes. Acabou que por fim eles decidiram realmente convidar Yuna para essa viagem maluca de última hora, e a mesma aceitou ir junto deles, mesmo não sabendo como os jovens se divertiam. É só ligar um PC com o CS no competitivo e boa, é só isso mesmo. Assim que eles chegam no hotel, todos eles ficam boquiabertos com a beleza do lugar, e Naeon diz para dizer que nunca nem sequer tinha pisado em um hotel daqueles antes, e agora iria experimentar até mesmo a piscina de um hotel. Ao ver Yuna vestida com roupa de banho, o prota que não consegue sossegar o facho fica de queixo caído, tentando entender de onde é que vinha tanta beleza daquele jeito. E dentro da piscina, enquanto Yuna curtia um banho matinal, a gótica chega pedindo para que a mesma tirasse uma foto junto dela, enquanto Nai e Haseong se perguntando se tudo isso era porque a gótica estava carente de atenção. Haseong, vendo quanto a gótica estava animada ali com a presença da mãe de Nai, o mesmo diz que pelo visto tinha valido a pena pagar tudo aquilo, afinal ela já tinha sido recompensada por seu esforço. Porém, quando o coitado olha para o seu lado, ele se depara com Nai, que irritada pergunta ao mesmo se ele estava com ciúmes da mãe dela. Que pergunta sem nexo é essa, mano? Mesmo o garoto respondendo que não tava com ciúmes da mãe dela, a garota consegue perceber que o coitado estava muito nervoso e incomodado com aquilo tudo. Depois que a gótica esquisita para de abraçar Yuna, ela finalmente percebe que Naeon e Haseong tinham vazado dali, e logo elas se perguntam para onde é que os dois tinham ido. Passado mais um tempinho, eles acabam se encontrando novamente e assim conseguem brindar e continuarem o rolezinho na maior felicidade. Isso tá parecendo aquelas cutscenes de Far Cry, mano. Haseong começa a perceber que mesmo depois de Yuna beber tanto, era como se ela nem tivesse bebido nada. Afinal, estava intacta, diferente das outras duas garotas que já estavam pra lá de Bagdá. A gótica esquisita pergunta a Yuna por que a mesma ficava tão fofa comendo batata frita, enquanto o prota reflete que a garota já estava completamente fora de si. Não demora muito até que Sumbaya consegue deixar a mãe de Nai envergonhada, perguntando a mesma o porquê ela não usava sutiã, e até mesmo o prota se engasga com a bebida depois dessa. E bom, não é só isso, com a bebida vieram vários jogos extremamente diferenciados e suspeitos. E com ele também veio um climão causado com Haseong e a mãe de Naeon, deixando a garota com ciúmes. Mas como todos estavam bêbados, acabou ficando de lado rapidamente. Enquanto Haseong conversava com a Naeon, dizendo a mesma que só porque anoiteceu o clima ficou pesado, e Yuna estava consolando a gótica que chorava por estar bêbada. Foi só porque anoiteceu mesmo, Haseong, foi só por isso. Logo os dois pombinhos têm a brilhante ideia de irem para a piscina nadar um pouco, e Yuna ainda consolando a garota. Haseong, muito animado, diz para dizer que aquela cobertura foi muito cara, então ele não iria deixar de dar um mergulhinho sequer. Afinal, cada momento ali era único na vida de todos eles. Porém, quando Yuna e a gótica terminam de conversar, Yuna resolve procurar por Haseong e sua filha. Mas ao encontrar ela, fica completamente em choque novamente, vendo os dois ali na piscina. E vendo que Yuna estava perplexa com os dois, a gótica sinistra chega dizendo que aqueles dois ali realmente eram bem ousados. Essa menina é muito estranha mesmo, cara. Depois de uma longa noite extremamente
desconfortável, o Prota finalmente desperta com uma ressaca sinistra e logo se pergunta para onde Yuna tinha ido. E Naeon, toda descabelada e ainda sonolenta, recebe uma mensagem da mesma dizendo que precisou sair antes que todos eles acordassem, pois se esqueceu que o fogão estava ligado e voltou para casa imediatamente. Até mesmo a Got, que estava sentindo falta de a tia Yuna, se perguntando por que carambas a mesma teve de ir embora assim literalmente do nada. Nesse instante, Nai, toda preocupada, diz ao Prota que se esqueceu do encontro que tinha hoje com o pessoal da academia e que era quase um combinado deles. E vendo a preocupação de sua crush, o Prota pergunta se ela estava indo pra lá e a mesma responde rapidamente que sim, pois com sorte ela chegaria a tempo, afinal tinha roupas de academia consigo, então era só correr agora. O Prota também volta para casa e pergunta para a Gótica se ela gostaria de dizer oi para Yuna antes de ir embora. Porém, sem graça, a mesma responde que estaria incomodando se realmente entrasse na casa. O coitado fica sem jeito e se despede de Sumbai, desejando uma boa sorte na caminhada da mesma e também na procura de emprego. Mas nesse momento a mesma chama pelo nome do Prota, deixando ele paralisado. Rapidamente a garota diz para dizer a Haseong para que o mesmo deixasse a tia Yuna triste, e isso deixou a paz muito surpreso na verdade. Haseong finalmente entra em sua casa depois de tanto tempo longe, mas logo fica se perguntando o que carambas a Gótica quis dizer com não deixar a tia Yuna triste. Mas assim que o Prota chega na cozinha, ele tem uma surpresa de acelerar o coração. O seu primeiro amor estava ali em sua frente juntamente da tia Yuna. Ela brinca dizendo que Haseong e Yuna desapontaram ela por não terem convidado ela para as férias de verão no hotel, pois ela também gostava de se divertir e era muito aberta para esse tipo de festa. Após conversarem e desconversarem, Su pergunta ao Prota se ele preferia ela ou Yuna, deixando a mesma assustada e também colocando um Prota em uma situação inusitada. Mas essa pergunta de quebrar qualquer um, pô. Sem graça e tentando disfarçar, o Prota responde sorrindo que essa pergunta não tinha nexo e que na verdade ela não precisava ser infantil desse jeito. Ainda tentando argumentar, Haseong diz que isso é o mesmo que perguntar a ela se ela gosta mais da mãe ou do pai. E na hora, Su responde que gostava mais da mãe dela, então Haseong agora poderia respondê-la. Com um olhar completamente malicioso, ela diz ao Prota para que o mesmo não se sinta pressionado e apenas responda essa simples pergunta dela. Simples aonde, meu? Ao ver que o garoto ficou em silêncio, ela começa a ameaçar o mesmo, dizendo que se ele não responder, ele iria se arrepender muito. Com isso, Haseong responde que definitivamente ele preferia a tia Yuna. A coitada fica sem graça e pergunta ao Prota o porquê disso, quase que chorando, enquanto a Yuna tenta dizer a mesma que ela precisa manter a calma porque bebeu demais. Su abraça a Yuna extremamente bêbada e diz que Haseong jamais roubaria a Yuna dela. E a tia responde que ela precisava de um namorado, mas simplesmente do nada ela beija Yuna, dizendo que só precisava dela mesma, e o Prota vendo tudo aquilo com uma cara de bunda sem entender nada e morrendo de ciúmes. Passado alguns minutinhos depois daquilo, o Prota fica se perguntando se Yuna era um tipo de sedutor ou alguma coisa assim. Afinal, todo mundo sentiu uma extrema atração por ela, e isso não deveria ser normal. Ao anoitecer, a tia Yuna explica para a Haseong que Su, sempre que ficava bêbada, beijava ela. Então ele nem precisava se preocupar, pois a moça realmente tinha aquela mania estranha mesmo. E sorrindo, ela diz ao Prota que já que Su adormeceu de tão bêbada, eles poderiam continuar bebendo e aproveitando a noite até que Naeon chegasse. Esse povo só bebe, mano, parece até minha família. Depois de algumas garrafas e muita conversa, acaba pintando um clima estranho, e por ficar estranho demais, os dois resolvem ir deitar para descansar um pouco. A verdade é que o Prota não foi dormir e enquanto ele conversava sobre drones com Soyun, literalmente do nada, Yuna aparece no quarto dando de cara com os dois. Dessa vez, a boa mãe não deixou barato e repreendeu os dois, dando uma bronca sinistra em Soyun, perguntando como a mesma teve coragem de fazer isso dentro da casa dela no quarto do rapaz ainda. Aquela situação foi completamente embaraçosa para a mulher, deixando ela extremamente humilhada e na verdade até mesmo sem saber o que fazer depois de tudo que tinha acontecido. Mas talvez por conta de todo o nervosismo causado pela essa situação desconcertante, Soyun acaba perdendo a cabeça e grita para Yuna dizendo que ela era a única mulher dali que não tinha ficado com a Haseong ainda. Isso deixa o garoto muito constrangido, porém mesmo assim Su continua dizendo várias e várias coisas para Yuna. Meu, isso foi muito inesperado. Claro que isso não iria funcionar e Yuna, triste com toda aquela situação, tem de mandar uma de suas melhores amigas embora de sua casa. E dentro da casa, muito, mas muito desapontada mesmo com o Prota, Yuna diz ainda que pela manhã eles teriam de terminar de conversar, porque se fosse para fazer isso agora, ela não conseguiria conversar com o mesmo de tão triste que estava com ele. Vendo como a mulher realmente ficou decepcionada com ele, Haseong tenta convencê-la, mas bate na porta do quarto, e de lá só ouviu alguns sons muito sus. E Haseong, não contente com toda a situação desconcertante que sua falta de senso causou, ainda decide entrar no quarto da mulher para ver se estava tudo bem com ela. E bom, aí vocês já sabem o que acontece, né? E depois de uma longa noite de amor, quando já estavam conversando calmamente, Haseong diz a Yuna que pensou que ela fosse expulsar quando descobriu sobre o relacionamento dele com Naeon. Com uma carinha inocente, Yuna responde que não teria motivos para expulsá-lo dali por causa disso, afinal ela ficou muito feliz em tê-lo como genro. Yuna termina dizendo, olhando para o Prota, que o mesmo não tem que se esquentar a cabeça com isso. Afinal, como ela mesma havia dito antes, eles são exatamente como uma família. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a ex-professora do Prota, Soyun, refletia sobre o que aconteceu, fumando um cigarro até que ela ouve alguma coisa muito sus. Logo quando amanhece, depois de ter esperado a noite toda, Soyun sobe para conferir o que estava vendo e se depara com os dois abraçados que quando a veem tomam um baita susto. Completamente envergonhada com aquela situação, Yuna pergunta a Su por que a mesma voltou até ali e na hora a moça grita dizendo que queria sair com eles. Como uma boa amiga, Yuna aceita e juntamente com Haseong eles vão em direção ao rolezinho. Afinal, ainda estava na férias de verão e Naeon nem sequer tinha voltado também. No dia seguinte, já de volta para casa, o Prota e Su estavam aproveitando a piscina. Porém, Yuna diz que não estava com humor legal para trocar ideia e se retira dali pedindo para que os dois se divertissem sozinhos. Assim que a boa mãe se retira, logo Su corre perguntar ao Prota se ele realmente tinha ficado com a mesma na noite atrasada. Afinal, ela tinha ouvido tudo ao lado de fora do prédio. Vendo que o garoto ficou extremamente sem graça e sem saber o que dizer, Soyun continua dizendo ao mesmo que Yuna se sentia muito solitária na verdade. E quando Su vai dizer ao Prota que a companhia dele poderia aliviar essa solidão, Yuna
Yuna chega de trás dela envergonhada e tá com uma bola na cabeça de Su perguntando do que é que ela estava falando. Rapidamente, Yuna diz para dizer que estava muito de boa para ele tomar um banho de piscina ali. Afinal, aquela cidade que eles escolheram para viver era praticamente deserta no verão, então não teria mal algum ficar de maiô por ali. E após torrarem no sol por conta do calor excessivo que estava fazendo, Soyeon diz ao prota que agora estava na hora dela pôr as suas habilidades culinárias em prática. De repente, Yuna enciumada aparece perguntando a Su como a mesma ousava desfrutar de sua sagrada cozinha. Mano, esse prota é pior que Jinwoo, mano. E depois de uma longa, mas longa noite de amor mesmo, o prota simplesmente desperta assustado ao ouvir Nayeon dizendo que finalmente chegou do rolê da academia. Yuna já entra completamente em choque. E ouvindo sua mãe assustada, Nayeon entra no quarto rapidamente por pensar que podia até mesmo ser um ladrão tentando roubar ao fazer algo bem pior com a sua mãe. E vendo que era o seu amado e sua mãe no quarto, ela pergunta o que eles estavam fazendo e os dois respondem que estavam tentando arrumar um espaço melhor para os móveis do cômodo. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, eles se põem para correr pela manhã novamente, mas dessa vez juntamente com Yuna, que pedia para que eles esperassem por ela. Extremamente cansada e exausta, Yuna pergunta aos dois se eles poderiam ir um pouquinho mais devagar, pois estava difícil de acompanhá-los. A idade chega para todos nós. Após a longa correria ou caminhada, Haseong acaba torcendo seu tornozelo e logo Na e sua mãe ajudou mesmo a chegar até casa. Depois de se passarem alguns dias, Nayeon finalmente percebe que sua mãe e Haseong agora tinham uma relação meio estranha. Com isso, a garota já começa a suspeitar de alguma coisa. Por não ser boba nem nada, no dia seguinte ela chega até o prota muito irritada e diz ao mesmo que ele agora terá de escolher se vai ficar com ela ou com a mãe dela. Mano, não espero mais nada desse mamá. Vendo que sua filha estava prestes a pistolar com Haseong e sabendo que a culpa não era do mesmo, Yuna corre até sua filha para conversar com ela, chamando a mesma para dar um mergulho. Porém, quando Nayeon diz a Yuna que ninguém usava um biquíni para nadar em uma piscina pública, a mulher fica completamente envergonhada, se perguntando onde é que enfiaria a cara agora. Ainda chateada com a sua mãe, com um semblante pesado, Nai pede apenas para que a mesma trocasse de roupa. E com isso, Haseong vê a incrível oportunidade de sair dessa situação. Era agora ou nunca, e muito rápido o prota dá um mergulho. Nesse exato momento, Nai começa a gritar com o mesmo perguntando como ele ousava fugir dela. Mas como a loirinha era muito mais rápida do que ele, rapidamente ela também pula na piscina, dizendo ao mesmo que ainda não tinha terminado. Enquanto desesperado, o coitado se debatia pedindo para que Nai o soltasse. A coitada da loirinha, com muitos ciúmes do prota, tenta conversar com ele. E com isso mesmo diz que acha que ela fica muito linda de maiô, deixando a garota mais confusa ainda. Então, espertinho, vê uma outra oportunidade para meter o pé dali e começa a nadar de uma forma desesperada, fugindo da garota novamente. O que o prota não estava esperando é que ela estava muito à frente dele. Rapidamente, Nai segura o pé de Haseong e afunda juntamente com o mesmo enquanto encarava ele com um olhar de morte. Após muita conversa com Nayeon para que tentassem se entenderem, o prota simplesmente sai da piscina, porém esquece a sua Sung e logo bate em desespero. E no dia seguinte, depois de tudo isso, ainda com muitos ciúmes, Nayeon esgoelava o prota gritando que não acreditava que o mesmo teve coragem de ficar com a mãe dela. Bart Simpson, é você? E por ter que pedir várias e várias vezes perdão, Haseong finalmente quer a coragem de dizer a Nai que estava farto disso e queria convidar a mãe dela para que conversassem sobre isso juntos e enfim, pôr um ponto final nisso tudo. Antes mesmo que o prota se retirasse dali, a loirinha todo sem jeito abraça o mesmo, dizendo que ele não precisava envolver Yuna nisso, deixando o coitado sem entender nada. Haseong então aproveita para dizer para a Nai que sabe que a mesma tem uma rivalidade estranha com sua mãe e que na verdade isso não fazia bem para nenhuma das duas, mas a garota nega infinitamente. O garoto ainda tenta insistir, mas Nai, muito poucas ideias, mete a porrada no mesmo. Grita que na verdade ele não sabia de nada, então só devia mesmo calar a boca e não se meter na vida dela mais. E deitado no chão por conta do golpe, o prota reflete que já que a conversa não adiantou com a loirinha, ele teria de tomar outras medidas para que ela enfim entendesse de uma vez por todas o que ele queria dizer. Já no outro dia, ao invés de saírem para correr como sempre faziam, o prota sugere para que ficassem fazendo exercícios em casa, afinal estava muito quente lá fora. Não demora muito até que ela vê Haseong juntamente com a sua mãe, ensinando a senhorita Yuna a fazer cardio. Enciumada, então a loirinha se retira dizendo que precisava muito de um tempo para si e que queria correr. E após correr um tempão, finalmente o ciúme de Nai vai passando. Com isso ela se pergunta o que carambas ela tá fazendo da vida dela. De verdade, nem eu sei, querida. A preocupação maior da garota ainda era sua mãe com o prota, e dessa vez ela fez a maior burrada de todas, deixando os dois literalmente sozinhos em casa. Logo o arrependimento começa a bater na loirinha e ela começa a resmungar que realmente ela nunca deveria ter feito essa cagada. Como se fosse Barry e Aren, loirinha corre desesperadamente para sua casa, mas ao chegar lá ela até se assusta com o que vê diante de seus olhos. Haseong e sua mãe realmente estavam treinando e se perguntavam se na verdade aquele equipamento tinha ido de F, pois parecia não estar mais funcionando. Morrendo de calor, o prota começa a resmungar em voz alta dizendo que não podia acreditar que justamente no verão o ar-condicionado deu pau. Logo ao anoitecer, Nai vai até o quarto do prota, porém o mesmo meio irritado responde que estava muito cansado e queria dormir. O maluco também não tem paz, mano. E também irritada, a garota simplesmente quebra a porta, deixando o prota surpreso. E rapidamente ele pede para que ela ficasse paradinha onde estava e bem longe dele. Com muita raiva surtada, pega o prota pelo colarinho e pergunta ao mesmo o que ele pensava que estava fazendo e o porquê evitou ela durante o dia todo. Quase desistindo, a garota se senta na cama e diz a Haseong que o mesmo ultimamente tratava ela muito mal, como se ela não fosse nada, e logo o prota diz a ela que precisavam conversar. Porém, muito magoada com o prota, Nayeon não responde nada ao mesmo e simplesmente vira seu rosto na direção oposta, ignorando o mesmo por completo. Assim que ela começa a contar como estava se sentindo, Haseong fica completamente sentida e com a mente muito pesada. Depois de uma longa noite de conversa e finalmente mais em paz, Nai se levanta, mas Haseong já tinha vazado da cama e logo a garota vai atrás do mesmo. Enquanto ela descia as escadas, a mesma ouviu uma conversa muito aleatória vindo da cozinha, parecia mais que alguém ensinava Yuna a cozinhar e preparar os ingredientes. Era o prota ensinando Yuna, mas ao ver aquilo, Nayeon fica com mais ciúmes ainda, se perguntando como ele podia fazer aquilo com ela e deixar ela de lado
lado daquela forma. Pior que realmente dá dó mesmo, mano. Ao perceber a presença da garota ali, Yuna pergunta se ela finalmente tinha acordado. Porém, os olhos da garota estavam completamente cheios de lágrimas e seu semblante mais pesado do que sempre. Preocupada, Yuna pergunta a Nayeon o que aconteceu com a mesma para ela estar chorando. Ou se na verdade ela estava doente. Doente de amor, eu procurei remédio na vida noturna. Desculpa, parei. Chorando a beça, a garota diz a sua mãe que ela realmente gostava muito de Haseong e queria que o mesmo fosse o seu namorado. E que esse na verdade é o desejo mais profundo de seu coração. Ouvindo isso, Yuna correta sua filha desesperada e abraça a mesa pedindo 1000 perdões, enquanto a garota ainda chorava um monte. A boa mãe também começa a chorar e diz a loirinha que tudo isso era culpa dela por não ter percebido isso antes, pois estava na cara. Ainda com os olhos cheios de lágrimas, Yuna se ajoelha em frente a Nayeon e diz para dizer a mesma que espera que ela possa perdoá-la um dia por tudo isso. E vendo o estado que a sua querida filha estava, a mulher ainda promete a Nai que iria manter a distância de Haseong a partir de hoje.